A faxineira caiu no chão e todos riram, mas um homem de cadeira de rodas a ajudou. Todos ficaram envergonhados e com medo quando viram quem era ele. O balde de metal bateu no piso de porcelanato com um barulho estrondoso que ecoou na minha cabeça. A água, misturada com o cheiro forte de desinfetante, voou para todos os lados, encharcando a barra da minha calça e se espalhando como uma poça de vergonha ao meu redor. E então, eu caí. Um tombo feio, desajeitado, de quem perdeu completamente o equilíbrio e a dignidade de uma só vez. Meu corpo todo doía, mas a dor que mais latejava vinha de dentro, uma pontada aguda no meu orgulho. Silêncio. Por um segundo, o mundo pareceu prender a respiração. E então, veio o som que eu mais temia. Primeiro uma risadinha abafada, depois outra, e logo a sala de reuniões inteira estava rindo. Risadas altas, cruéis, que me atingiam como pedras. Eu continuei ali, caída no chão molhado, incapaz de me mover. Cada riso era um prego a mais no meu caixão. O caixão da vida que eu tinha perdido. "Olha só, a nova estrela da limpeza!" Uma voz feminina zombou, vinda de algum lugar perto da enorme mesa de vidro. "Cuidado para não quebrar nada, querida. O que quebrou aí já foi o suficiente." Mais risadas. Eu fechei os olhos com força, desejando que o chão se abrisse e me engolisse. Era meu primeiro dia tentando recomeçar do zero absoluto. Aos 45 anos, eu, Selma, que já tive minha própria empresa, que já comandei equipes e fechei negócios importantes, estava ali, de uniforme, caída no chão de uma empresa que não era minha, servindo de piada para um bando de gente que não sabia nada da minha história. Minhas mãos tremiam quando tentei me apoiar para levantar. A manga do uniforme estava ensopada e grudava na minha pele. O cheiro de pinho invadia minhas narinas, misturando-se com o cheiro da minha própria humilhação. Eu olhei para cima, por entre os fios de cabelo que caíram no meu rosto, e vi os sapatos caros, os ternos bem cortados, os vestidos elegantes. Vi os rostos que sorriam, se divertindo com a minha desgraça. Covardes, pensei. Vocês não sabem de nada. Não sabiam que há 6 meses eu assinava contratos com uma caneta de ouro, sentada numa cadeira de couro com meu nome gravado. Não sabiam que eu tinha uma casa com piscina, um carro do ano e um closet que faria inveja a qualquer uma daquelas mulheres rindo de mim. E, acima de tudo, não sabiam que tudo isso foi arrancado de mim por um golpe. O golpe mais antigo e doloroso de todos. O do homem que eu amava. Ricardo. O nome ainda queimava na garganta. Meu ex-marido. Meu sócio. O homem que sorriu para mim durante 15 anos enquanto, pelas minhas costas, desviava cada centavo que construímos juntos. Ele me deixou com as dívidas, com o nome sujo na praça e com um coração que parecia ter sido pisoteado por uma manada. E depois, sumiu, levando com ele minha confiança na humanidade. "Olha só, aí parece perdida", ouvi outra voz, um sussurro masculino carregado de desprezo. Fiquei sabendo que foi o marido que passou a perna nela, deixou a coitada sem nada. Que tipo de mulher cai numa dessas? Aquele comentário foi a gota d'água. Uma raiva quente subiu pelo meu peito, tão forte que por um instante sufocou a vergonha. Eu queria gritar, queria me levantar e dizer a todos eles que a dor de uma traição não escolhe classe social ou inteligência. Queria jogar na cara deles que qualquer um, em um momento de vulnerabilidade, poderia ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Mas as palavras não saíam. Eu era apenas a faxineira que caiu. A tola, a ingênua. Tentei me levantar mais uma vez, mas minhas pernas pareciam feitas de gelatina. O piso liso não ajudava. Minhas mãos escorregaram na água e eu quase caí de novo, o que provocou uma nova onda de risos. Era um espetáculo, e eu era a atração principal. Eu estava prestes a desistir, a simplesmente ficar ali e chorar, quando um silêncio repentino e pesado caiu sobre a sala. As risadas morreram na garganta das pessoas. O ar ficou tenso, como se alguém importante tivesse entrado. Eu não ousei olhar para a porta. Mantive meus olhos fixos em uma gota d'água que escorria lentamente pelo porcelanato como uma lágrima do próprio chão. O silêncio se prolongou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então,
ouvi um som diferente. Um zumbido suave, elétrico, acompanhado pelo rolar de rodas de borracha no piso. O som vinha se aproximando de mim, devagar, mas constante. Eu senti uma sombra sobre mim, uma presença que bloqueou a luz forte que vinha das janelas. Hesitante, levantei o olhar. O que eu vi não foram sapatos caros ou a barra de uma calça de grife. O que eu vi foram 2 rodas grandes e, um pouco mais acima, 2 mãos firmes apoiadas em um par de jeans. O homem na cadeira de rodas parou bem na minha frente. Seu rosto estava na sombra e eu não conseguia ver sua expressão. Ninguém na sala ousava emitir um único som. A atmosfera de zombaria tinha se transformado em um medo quase palpável. Eu podia sentir os olhares assustados sobre nós, mas pela primeira vez desde que caí, eles não eram mais o foco. O homem se inclinou para frente, o mecanismo da cadeira fazendo um leve clique. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu a mão para mim. Uma mão forte, com dedos longos e calos discretos na palma. Era um convite silencioso, uma oferta de ajuda no meio do meu naufrágio. E no silêncio ensurdecedor daquela sala, aquela mão estendida era a única coisa real no mundo. Hesitei por um instante. Minha mão estava suja, molhada e tremia levemente. Como eu poderia apertar a mão daquele homem? A vergonha me paralisava mais do que a dor no corpo. Mas a gentileza silenciosa em seu olhar, que agora eu podia ver melhor, venceu minha hesitação. Coloquei minha mão na dele. O aperto foi firme, seguro. Senti uma força inesperada ali, uma determinação que parecia transcender a condição física. Com um esforço mínimo, ele me ajudou a levantar. Suas mãos eram fortes e estáveis, e em nenhum momento ele vacilou. Quando finalmente estava de pé, cambaleando um pouco, ele não soltou minha mão imediatamente. Seus olhos encontraram os meus. Eram olhos escuros, profundos, com um brilho intenso que parecia enxergar através de toda a minha máscara de humilhação. Não havia pena ali, nem condescendência. Havia apenas uma compreensão silenciosa. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz rouca e um pouco baixa, mas com uma clareza surpreendente. A pergunta era simples, mas o modo como ele a pronunciou, com uma preocupação genuína, fez com que as lágrimas que eu tanto segurava ameaçassem cair. Eu apenas conseguia acenar com a cabeça, ainda sentindo o rosto corar por vergonha. Soltei minha mão da dele e olhei para baixo para a poça d'água aos meus pés. O estrago era visível. Além da água, havia pedaços de pano de chão e a embalagem aberta do produto de limpeza. "Deixe isso comigo", ele disse, seguindo o meu olhar. "José e Marta cuidarão da limpeza." Ele se virou levemente em sua cadeira, sem precisar usar as mãos para impulsionar as rodas, e seu olhar percorreu a sala. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Não era mais de zombaria, mas de um constrangimento palpável. As pessoas evitavam o contato visual. Algumas até desviaram o olhar rapidamente, como se tivessem sido pegas em flagrante fazendo algo errado. E, de certa forma, tinham sido. "Peço desculpas por isso." O homem continuou, sua voz agora mais firme, direcionada a todos. "Selma está no primeiro dia e, como todos nós já passamos por isso, imprevistos acontecem. Acredito que todos aqui têm trabalho importante a fazer, então vamos retomar a reunião." Com essa simples frase, ele dissipou a tensão e colocou um ponto final na minha humilhação pública. Aos poucos, as pessoas começaram a se recompor, pigarreando, arrumando papéis sobre a mesa.
Aquele homem, sem sequer levantar a voz ou fazer um discurso inflamado, havia me defendido de uma forma muito mais poderosa, com dignidade e respeito. Ele se aproximou novamente, parando ao meu lado. Meu nome é Pedro, ele disse, estendendo a mão novamente. Eu sou o diretor-geral da empresa. Senti meu rosto corar ainda mais. O dono da empresa? A pessoa mais importante ali? E ele estava me ajudando, falando comigo com tanta gentileza depois do meu desastre? Selma, consegui dizer, a voz ainda um pouco trêmula. Selma Maria. É um prazer conhecê-la, Selma. Seja bem-vinda à equipe. Seu sorriso era breve, mas sincero. Não se preocupe com o que aconteceu. Acontece com os melhores. Eu não sabia o que dizer. Um simples obrigada parecia tão insuficiente. Ele havia feito mais do que me ajudar a levantar do chão. Ele havia me ajudado a resgatar um pouco da minha dignidade. Obrigada, senhor. Pedro, eu disse finalmente. Eu sinto muito pelo transtorno. Não há transtorno algum, com um leve aceno de cabeça. Agora, se me permite, preciso dar continuidade à reunião. José irá ajudá-la com a limpeza. Se precisar de algo, não hesite em pedir. Com um último olhar gentil, ele manobrou sua cadeira de volta para a cabeceira da mesa. A reunião recomeçou e as pessoas, agora visivelmente desconfortáveis, tentavam fingir que nada havia acontecido. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Aquele homem, Pedro, havia mostrado a todos ali, e principalmente a mim, que a verdadeira força não estava em pisotear os outros, mas em estender a mão. Enquanto José, um senhor de rosto bondoso e cabelos brancos, me ajudava a recolher a bagunça, eu não conseguia parar de pensar em Pedro. Quem era aquele homem? Que tipo de pessoa, em uma posição de poder, demonstrava tanta humanidade diante da fragilidade de um estanho? Mais tarde, quando limpava as outras salas, meus pensamentos voltavam para a conversa que eu havia ouvido antes de cair. Os funcionários zombando da minha situação, me chamando de tola por ter caído no golpe do meu ex-marido. Aquelas palavras ainda doíam, mas agora a lembrança do olhar de Pedro sobre eles, da sua defesa silenciosa, me dava um pouco de alívio. Eu sabia que seria difícil recomeçar. A humilhação daquele tombo, as lembranças da minha antiga vida, tudo ainda estava muito presente. Mas naquele primeiro dia, em meio à minha maior fragilidade, um homem, em uma cadeira de rodas, me mostrou que ainda existia bondade no mundo. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para me dar forças para seguir em frente. Naquele final de tarde, exausta, mas com uma estranha sensação de esperança no peito, terminei meu trabalho. Ao passar pela sala de reuniões, a porta estava entreaberta. Pedro ainda estava lá, conversando com um homem de terno cinza que eu não conhecia. Ele parecia concentrado, sério, o oposto da gentileza que demonstrara comigo mais cedo. Aquela era outra faceta dele, a do diretor de uma grande empresa. Ao sair do prédio, respirei fundo o ar fresco da rua. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Era um novo começo, literalmente. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pontinha de otimismo. Talvez aquele emprego de faxineira não fosse apenas uma forma de sobreviver. Talvez fosse também o início de algo novo, algo que eu ainda não podia imaginar. As semanas seguintes se passaram em um borrão de rotina. Acordar antes do sol nascer, pegar 2 ônibus e vestir o uniforme azul e mergulhar em um mundo de produtos de limpeza e corredores silenciosos. Eu me apeguei ao trabalho com uma determinação feroz. Cada chão que eu encerava, cada janela que eu deixava impecável, era uma pequena vitória. Um passo para longe da mulher quebrada que havia caído naquela sala de reuniões. Eu mantinha a cabeça baixa. Trocava apenas palavras essenciais com os outros funcionários e evitava a todo custo o grupo que havia rido de mim. Eles, por sua vez, me ignoravam, especialmente na presença de Pedro. A intervenção dele havia deixado uma marca. Eu via Pedro de vez em quando. Um aceno de cabeça no corredor,
um bom dia apressado enquanto ele manobrava sua cadeira para o elevador. Cada pequeno gesto de reconhecimento vindo dele era como um bálsamo. Ele não me via como a faxineira desastrada, mas como Selma, e isso, para mim, valia mais do que qualquer salário. Em uma tarde de quinta-feira, fui designada para limpar a área externa da sala de reuniões principal, a mesma onde meu pesadelo começou. As paredes eram de vidro do chão ao teto, permitindo total visibilidade de dentro para fora e vice-versa, embora o som fosse abafado. Uma reunião importante estava acontecendo. Pela fresta da porta, pude ver Pedro na cabeceira da mesa e ao lado dele o mesmo homem de terno cinza que eu vira no meu primeiro dia. Comecei a limpar os vidros metodicamente, de costas para a sala, tentando focar apenas no movimento do rodo e na espuma do sabão. Mas algo na voz do homem de terno, mesmo abafada pelo vidro, me causou um arrepio. Era um tom familiar, uma cadência que me trazia péssimas lembranças. Forcei-me a ignorar. Era paranoia, só podia ser. O trauma me deixando ver fantasmas onde não existiam. Continuei meu trabalho, mas a sensação ruim não passava. Dei a volta para limpar o outro lado, agora de frente para a sala. Foi quando o homem se levantou para pegar um café e seu rosto ficou claramente visível. Meu coração parou por um segundo e depois disparou como um cavalo assustado. O ar sumiu dos meus pulmões. Era Afonso, o sócio de Ricardo, o homem que apertou minha mão em jantares de negócios, que elogiou minha visão empresarial, que sorriu para mim enquanto, pelas minhas costas, planejava minha ruína junto com meu marido. Vê-lo ali, no mesmo prédio que eu, tentando parecer respeitável com seu terno caro e seu sorriso ensaiado, fez meu estômago revirar. O que ele estava fazendo aqui? Minhas mãos começaram a suar. O rodo de limpeza pareceu pesar 1 tonelada. Eu me afastei do vidro, tentando me esconder atrás de uma pilastra. Mas meus olhos continuavam grudados nele. Eles estavam prestes a fechar um negócio. Risadas, apertos de mão, gráficos projetados na parede. Tudo parecia tão normal, tão profissional. Mas eu sabia que por trás daquela fachada havia um predador. A porta da sala se abriu e uma secretária entrou para servir mais água. Por um breve momento, o som da reunião vazou para o corredor com mais clareza. E foi aí que eu ouvi o nome. O investimento na Innovari Holdings é a chave para nossa expansão internacional, Afonso dizia com sua voz pomposa. Innovari Holdings. Um gelo percorreu minha espinha. Innovari Holdings, a empresa de fachada. A mesma empresa fantasma que Ricardo usou para desviar todo o nosso patrimônio. A conta no paraíso fiscal, o esquema de importação, a falsa promessa de lucros exorbitantes. Era o mesmo golpe, palavra por palavra. A isca era a mesma. E Pedro, o homem que me estendeu a mão quando eu estava no chão, estava prestes a morder. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava fazer alguma coisa, precisava avisá-lo. Mas como? Quem acreditaria em mim? Eu era a faxineira, a mulher que, como eles mesmos disseram, foi tola o suficiente para cair em um golpe. Se eu entrasse naquela sala e acusasse aquele homem, eles ririam de mim de novo, me chamariam de louca. Eu seria demitida na mesma hora e Pedro ainda assim perderia tudo. Corri para o banheiro, o coração martelando no peito. Joguei água fria no rosto tentando pensar. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a torneira. Eu olhei meu reflexo no espelho. Vi o uniforme, o rosto cansado, o cabelo preso num coque simples. Não era a imagem de alguém que seria levada a sério em uma reunião de negócios. Mas eu sei a verdade. Uma voz dentro de mim gritou. Eu vivi essa mentira. Eu sei exatamente como eles operam. A imagem de Pedro veio à minha mente. Seu olhar gentil, sua defesa silenciosa. Ele não merecia isso. Ninguém merecia. Eu tinha a chance de impedir que a vida de outra pessoa fosse destruída da mesma forma que a minha foi. Mas o medo era paralisante. O medo da humilhação, da descrença, de ser expulso e jogada de volta à miséria total. Fiquei ali, dividida entre o instinto de autopreservação e a necessidade de fazer a coisa certa.
O que era pior, ser humilhada de novo ou viver com a culpa de saber que eu poderia ter evitado a ruína de um homem bom e não fiz nada? A resposta veio clara e dolorosa. A pior coisa era o silêncio, a omissão. Deixar que canalhas como Afonso e Ricardo continuassem a destruir vidas impunemente. Minha vida já tinha sido virada de cabeça para baixo. O que mais eu tinha a perder? Meu emprego? Comparado à dignidade de outra pessoa, isso não era nada. Respirei fundo. A tremedeira nas mãos diminuiu, substituída por uma fria determinação. Enxuguei o rosto, ajeitei meu uniforme e saí do banheiro. Marchando pelo corredor, eu não era mais a faxineira assustada. Eu era Selma, a empresária, e eu ia impedir aquele golpe. Parei em frente à porta do escritório de Pedro. Eu sabia que ele iria para lá assim que a reunião terminasse. Cada minuto parecia uma hora. Finalmente, ouvi o som de vozes se aproximando. A porta da sala de reuniões se abriu. Vi Afonso se despedindo de Pedro com um aperto de mão e um sorriso falso. Te vejo amanhã para a assinatura, então, Pedro. Um grande passo para nós dois, disse Afonso. Com certeza, um grande passo, Pedro respondeu, com um ar profissional. Meu sangue gelou. Amanhã. Eu tinha até amanhã. Afonso se foi e Pedro manobrou sua cadeira em direção ao seu escritório. Ele não me notou, parado na sombra do corredor. Ele entrou em sua sala e a porta começou a se fechar lentamente. Era agora ou nunca. Com o coração na boca, eu dei um passo à frente e bati na porta antes que ela se fechasse por completo. A porta parou a centímetros de se fechar. Pedro olhou para cima, surpreso. Sua expressão profissional se suavizou um pouco ao me ver ali parada, com as mãos torcidas em frente ao corpo. Selma, aconteceu alguma coisa? Você está pálida. Eu engoli em seco, a boca repentinamente seca. As palavras que eu havia ensaiado na minha cabeça desapareceram. Senhor Pedro, eu preciso falar com o senhor. É urgente. Ele franziu a testa, com a curiosidade misturada com preocupação. Claro. Entre, por favor. Ele manobrou sua cadeira para trás, abrindo espaço para mim em seu escritório espaçoso e elegante. Sente-se. Eu entrei, mas não consegui me sentar. Permaneci de pé, perto da porta, como um animal assustado pronto a fugir. Senhor, o que eu vou dizer vai parecer loucura. E eu sei qual é a minha posição nesta empresa, eu sei que não tenho direito de... Mas eu não posso ficar calada. Ele me observou em silêncio, sua atenção totalmente focada em mim. Ele juntou as mãos sobre a mesa, esperando. O silêncio dele era mais encorajador do que qualquer palavra seria. É sobre o homem que estava com o senhor, Afonso, e sobre a empresa que ele representa, a Inovari Holdings. Ao ouvir o nome da empresa, vi um brilho de interesse nos olhos de Pedro. Essa empresa é uma farsa. Disparei, as palavras saindo de uma vez. É uma empresa de fachada, usada para aplicar um golpe. Eles prometem uma parceria internacional, usam contratos complexos para esconder cláusulas de desvio de capital e, no fim, eles somem com todo o dinheiro do investimento. Eles deixam a empresa parceira com uma dívida milionária e sem ter a quem recorrer. Pedro me encarava, a expressão indecifrável. Eu sabia que estava na corda bamba. Um passo em falso e tudo estaria perdido. Como você sabe de tudo isso, Selma? Perguntou, a voz calma, mas com um tom de aço. Respirei fundo. A hora da verdade chegou. Eu fui a primeira sócia deles, disse, a voz embargada, pela lembrança. Afonso era sócio do meu ex-marido. Eles usaram a Inovari Holdings para tirar tudo de mim. Cada detalhe que ele apresentou ao senhor na reunião de hoje, eu ajudei a criar. Cada projeção de lucro, cada plano de expansão. Eu só não sabia que o plano final era me deixar sem nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro me analisou por um longo momento. Ele olhou para minhas mãos trêmulas, para o desespero estampado nos meus olhos. Ele podia me dispensar, me chamar de louca, me mandar embora, mas ele não o fez. Quais eram os bancos? Contas nas Ilhas Cayman e na Suíça, respondi sem hesitar. Eles usam um sistema de transferência fracionada para dificultar o rastreamento. Ele se inclinou para frente. E o nome do advogado que redige os contratos? Dr. Arantes,
Um velhinho de aparência inofensiva, mas com a mente mais criminosa que eu já conheci. Pedro pegou o telefone. "Cancele todos os meus compromissos para o resto do dia", disse ele à sua secretária. Depois, desligou e olhou para mim. "Conte-me tudo, desde o início. Não omita um único detalhe." E eu contei. Por mais de 1 hora, revelei toda a minha história, a ascensão e a queda, a traição de Ricardo, o mecanismo do golpe. Pedro ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais e inteligentes. Quando terminei, eu estava exausta, como se eu tivesse revivido todo o pesadelo. Ele ficou em silêncio por um momento, processando tudo, então um sorriso fino, quase perigoso, surgiu em seus lábios. "Afonso e seu ex-marido subestimaram você, Selma. E agora, eles me subestimaram." Pedro pegou o telefone novamente. "Quero nossa equipe jurídica e de segurança aqui em 10 minutos. Temos uma armadilha para montar." O dia seguinte foi o mais longo da minha vida. Seguindo o plano de Pedro, agi normalmente, limpando os corredores, mas por dentro, meu corpo era pura adrenalina. Pedro havia contatado a Polícia Federal, que, após uma verificação rápida, encontrou registros suspeitos ligados a Afonso e a Innovari Holdings. A armadilha estava pronta. Às 10 da manhã, Afonso chegou para a assinatura, sorridente e confiante. Para minha surpresa e horror, Ricardo, meu ex-marido, estava com ele. Vê-lo ali, com o mesmo sorriso cínico de sempre, fez meu sangue ferver. Eu estava em uma sala ao lado, observando tudo por um monitor, junto com Pedro e 2 agentes à paisana. "Então, Pedro, pronto para fazer história?" disse Ricardo, estendendo a caneta para ele. Pedro sorriu. "Claro. Mas antes, acho que vocês deveriam conhecer a nova consultora de investimentos que contratei. A opinião dela foi fundamental para fecharmos este negócio." Pedro apertou um botão em sua mesa e a porta da sala de reuniões se abriu. Eu entrei. O sorriso de Ricardo congelou. Seus olhos se arregalaram e a cor sumiu do seu rosto. Afonso ficou pálido, olhando de mim para Pedro sem entender. "Selma? O quê? O que você está fazendo aqui?" "Garantindo que a justiça seja feita", disse eu, a voz firme, sem um pingo de tremor. Naquele momento, eu não era mais a vítima. Eu tinha o controle. "Acabou, Ricardo. O show de vocês acabou." Nesse instante, os agentes que estavam na sala se levantaram e outros entraram. "Afonso Tavares e Ricardo Mendes, vocês estão presos por formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro." O caos se instalou, mas eu só tinha olhos para Ricardo. Ele me olhava com uma mistura de ódio e pânico. Todo o poder e arrogância dele havia se desfeito. O que restava era apenas um homem pequeno, um ladrão pego em sua própria mentira. Não senti prazer em sua desgraça, mas senti um alívio imenso. O peso que eu carregava há meses finalmente foi tirado das minhas costas. Era o fim. 6 meses depois, eu não usava mais o uniforme azul. Estava no mesmo escritório de Pedro, mas dessa vez sentada à frente dele, em uma cadeira de visitante, discutindo um novo projeto de expansão da empresa. Depois daquele dia, Pedro insistiu que meu lugar não era com um esfregão na mão. Ele viu em mim a empresária que eu era, a mente estratégica que havia sido soterrada pela dor. Ele me ofereceu um cargo de consultora, e eu aceitei. Nossa parceria profissional logo se transformou em algo mais profundo. As longas horas de trabalho se tornaram jantares. As discussões sobre planilha se tornaram conversas sobre a vida, sonhos e medos. Descobri que a cadeira de rodas era o resultado de um acidente de carro que levara seus pais, deixando-o com a empresa para administrar aos 20 e poucos anos. Ele, assim como eu, conhecia a dor da perda e a força necessária para se reerguer. Encontramos um no outro não apenas amor, mas parceria e respeito. Ele me ajudou a recuperar minha confiança profissional e eu o ajudei a enxergar a vida com um pouco mais de leveza e alegria. 1 ano depois do dia em que caí no chão daquela sala de reuniões, eu me casei com Pedro, em uma cerimônia simples, rodeada de verdadeiros amigos. Hoje eu não sou apenas sua esposa, sou a diretora de operações da empresa. Juntos, nós a tornamos maior e mais forte. Às vezes, quando passo por aquela sala de reuniões, eu me lembro da mulher caída,
humilhada, com o cheiro de desinfetante impregnado na roupa. Lembro da dor, da vergonha, do desespero. Mas não sinto mais tristeza. Sinto gratidão, porque foi naquele chão frio que minha antiga vida terminou. Mas foi também ali que a minha nova e verdadeira vida começou. E tudo começou com uma mão estendida.